Olá, tudo bem? Eu sou a Rosana Seto, de novo, seja muito bem-vinda. Bem-vinda a essa jornada da Camaleoa. E te dizer que o nosso objetivo com essa jornada é justamente te dar um acolhimento, te dar um conforto e um espaço para que a gente entenda esse processo, né, de redescoberta, e onde a gente possa discutir e compreender tudo que vem acontecendo com a pandemia. Então, quem somos nós diante da pandemia, não é verdade? As mulheres, 50% das mulheres passaram a ter que cuidar de mais alguém durante a pandemia. Filhos, pais, avós, né? E outras pessoas que surgem aí durante esse período, né? Os maridos que ficaram em casa, o trabalho, enfim, uma sobrecarga ainda maior na jornada dupla e às vezes tripla das mulheres. E é claro que isso impactou na qualidade do trabalho e na autocobrança que nós temos sobre nós mesmas, né? E isso aumentou o estresse, aumentou os níveis de inflamação, e depois a gente vai falar muito mais detalhadamente sobre isso, mas é muito importante que nós tenhamos muito claro que isso não é à toa, que todo esse trabalho, essa sobrecarga, não é coisa da sua cabeça, da minha cabeça, ela está acontecendo de fato, né? Uma pesquisa que foi elaborada junto com o Ministério da Economia e a Universidade de Duke, nos Estados Unidos, demonstrou muito claramente que a cada 26 minutos, né, de cada hora trabalhada, 26 minutos são improdutivos para as mulheres, enquanto que para os homens só 12. Isso se deve muito a essa sobrecarga que veio com os afazeres domésticos. O fato do trabalho, do home office, juntou o trabalho que você tem normalmente, que teria no escritório, mais o home office, mais a escola das crianças, mais as compras para os pais e as outras pessoas que ficaram isoladas e que você tinha que atender. Ou seja, enquanto em 2019 elas gastavam, né, os homens gastaram 11 horas por semana com esses afazeres domésticos, incluindo cuidado de crianças, né? As mulheres gastaram 21,4 horas semanais, segundo essas fontes são o IBGE e o relatório de pesquisa Sem Parar, ok? Olha aqui, num gráfico agora, olha a quantidade, né? 68% dos minutos, ou seja, de cada hora trabalhada, 68% dessa hora é perdida com outras coisas, são improdutivas, você não consegue produzir. E é claro que isso gera um estresse tremendo e uma cobrança muito grande, né? Por quê? Porque nós temos a síndrome da Mulher Maravilha, né? Nós achamos que nós precisamos provar a todos que nós podemos fazer tudo sozinhas, né? E muitas vezes nós não pedimos ajuda, né? Esse vai ser também um tema que a Cristina vai discutir conosco. E por que essa síndrome da Mulher Maravilha acontece e como é que nós podemos diminuir o impacto dela nas nossas vidas? Eu vou dar uma dica, pedindo ajuda do marido, dos filhos, enfim, fazendo com que cada um tenha a sua colaboração dentro do cotidiano da casa, para que o impacto nas suas atividades seja um pouco menor e você consiga conciliar isso de uma maneira mais tranquila. Por quê? Ser mãe, né, super mãe, porque ser mãe só é pouco, né? A gente tem que ser super mãe. Ser esposa, ser a executiva, a mulher do trabalho, então você tem que ser meio bruxa também, né? Eu coloquei isso também, porque a gente vai ver daqui a pouco os papéis diferentes que nós temos, até em relação ao nosso ciclo lunar, né? E nós temos isso mesmo, nós temos que integrar
né, esses vários lados que nós temos, aceitá-los e integrá-los dentro de nós. Quando a gente faz isso, fica muito mais fácil fazer as coisas, mas lembra que pedir ajuda também é uma boa, tá? Aí eu coloquei até uma figura aqui mais sensual, por quê? Porque nós temos que ser mulheres também, né? Muitas vezes nós ficamos em um único papel, aí nós nos tornamos mães dos nossos pais, nos tornamos mães dos nossos maridos, dos nossos filhos e de todos à nossa volta. E isso é muito complicado, né? Isso gera uma inversão de papéis, atrapalha todos os relacionamentos. A Cris também vai falar um pouco mais demoradamente sobre isso, mas eu só estou aqui fazendo uma reflexão, porque esse convívio forçado que a pandemia nos trouxe várias dessas questões à tona. Consequentemente, diante de tanto estresse, o que aconteceu conosco, né? Nós começamos a ter problemas na nossa saúde, começamos a ter queda de cabelos, alterações metabólicas importantes como o surgimento de hipertensão ou agravamento da hipertensão em algumas pessoas, alterações dos níveis de colesterol sistêmico, diabetes tipo 2, doenças autoimunes como psoríase, e não são poucos os casos de doenças autoimunes que surgiram, lúpus, várias dessas doenças autoimunes. Por quê? Porque os níveis de estresse e de ansiedade subiram demasiadamente, nós tivemos várias alterações de vários hormônios, de várias catecolaminas que são inflamatórias, e aí isso gera uma verdadeira revolução no nosso organismo e faz com que nós sejamos mais suscetíveis a doenças, bagunça o nosso sistema digestório, o nosso intestino, enfim, né? Saber como isso acontece pode nos ajudar muito. As mudanças no padrão alimentar que a pandemia trouxe são claras, né? Todas as pessoas que vocês conhecem, que eu conheço, né? Enfim, do nosso entorno e nós mesmos, aumentamos o nosso nível de peso. Por quê? Porque as atividades físicas ficaram relegadas a segundo plano e também porque houve mudanças importantes no nosso padrão alimentar. Então, o fato das pessoas estarem em casa faz com que você tivesse mais vontade de fazer bolos, de fazer coisas com massas, né? Pães caseiros, enfim, mudanças nos hábitos, na sua rotina alimentar, que fizeram com que essas mudanças acarretassem em alterações no seu peso corporal e de toda a família. Claro que o estresse, isso, consequentemente, essas mudanças na alimentação trouxeram sobrepeso e obesidade. Além disso, essa inflamação, que nós vamos falar com mais detalhes depois, mas ela faz com que, principalmente a questão dos carboidratos em excesso também, facilita, né, com que nós tenhamos mais rugas. Sim, está diretamente relacionado o consumo de muito açúcar, de muito carboidrato simples ao surgimento de rugas. Sim, pasmem. Cabelos brancos, tudo isso. Uma outra coisa importante que a pandemia também nos trouxe, que não foi nada bom, é que as mulheres hormonalmente têm mais tendência a se sentirem emocionalmente abaladas, né? E boa parte dessas mulheres acham que isso teve uma relação direta com a inconstância, né, que nós vivemos durante todos esses dias, e até as incertezas em relação ao futuro próximo, desde o seu sustento até a questão da escola dos filhos, saúde e tudo mais. Então, ansiedade e depressão, já que nós somos fisiologicamente mais suscetíveis a elas, né?
Se você está assim, claro que a sua libido está sempre em baixa. Quem está entrando no climatério e menopausa tem sintomas mais intensos. As mulheres em idade reprodutiva tiveram os sintomas de TPM mais agravados em função disso, e em função da alimentação também, nós vamos falar sobre isso. Os níveis de estresse no trabalho aumentaram muito, porque a maior parte das pessoas teve que ficar com 2 ou 3 funções, porque as empresas enxugaram os quadros de trabalho, conflitos com os filhos, com o marido, porque todos confinados em casa, isso trouxe uma série de questões. Eu só quero dar uma inserção aqui para o que a gente vai discutir em seguida. Com a necessidade da gente se inserir no mercado de trabalho e se perpetuar nele, né, garantir o nosso lugar ao sol, a mulher foi alimentando um tipo de energia mais, como é que eu vou dizer, a energia mais masculina, que é mais violenta não seria bem o caso, né, mas assim, é uma energia diferente, é uma energia mais dura do que, e a gente se distancia da nossa força feminina. E isso faz com que esses desequilíbrios existenciais, né, como as nossas dificuldades em lidar com o sexo oposto, de se doar mais, de lidar até com a nossa fisiologia, né, de lidar com o que acontece dentro dos nossos corpos, de entender melhor, de aceitar, né, de ter uma aceitação e de ouvir o que o corpo pede. E isso, quando a gente fala de alimentação, tem tudo a ver, porque você sabe, você tem a sua história alimentar, mas é que tem tantas pessoas dizendo o que você deve ou não deve comer, o que você precisa comer para ser melhor, o que, né, o ovo hoje é vilão, amanhã pode o ovo, e, enfim, todas essas coisas que se falam em todos os lugares. Deixa eu parar aqui para falar um pouquinho mais pertinho, olhando para você aqui. Enfim, todas essas demandas que vão se criando em torno da alimentação, elas são muito ruins, porque você se desconecta até das suas sensações de fome e de saciedade, que são as primeiras sensações, né? Quando a gente vê um bebê sendo amamentado, ele sabe exatamente quando ele precisa parar, quando ele está satisfeito, né? Por mais que você queira que ele mame mais, ele não vai querer, porque ele está satisfeito, ele está saciado, né? Isso só muda quando ele deixa de ter o estímulo do sugar e ele passa a ser alimentado, por exemplo, pela mamadeira, em que o alimento vem numa quantidade maior e o esforço é menor, e aí sim ele pode se alimentar muitas vezes além da sua capacidade gástrica, e aí você pode gerar, às vezes, até uma obesidade infantil. Por quê? Porque você está facilitando e mudando o tipo de alimento. Enquanto o leite materno é completamente completo nutricionalmente, o leite, a fórmula, né, láctea que você está oferecendo, por mais bem elaborada que ela seja, ela não é igual ao leite humano, é leite de uma outra espécie, e até o ato de sugar é diferente. Por quê? Porque a mamadeira, você pode ir aumentando até aquele, né, o furinho, e aí a criança vai ficando cada vez mais, digamos assim, preguiçosinha, e ela quer só encher a boca ali, engolir, e não ter mais nenhum esforço. Então, tudo isso está relacionado. Parecem coisas bobas, mas isso está muito dentro de nós. Isso já vai sendo introjetado através do tempo. Desde o tipo de alimento que nós procuramos, né? Isso também tem a ver com o meio que nós vivemos, a nossa história familiar, os nossos medos, os nossos anseios, o que aquela comida nos remete. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, tá bom? Te vejo já já.